Boa noite, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tudo bem com vocês? Glória a Deus, estamos começando mais um Café com Deus, com o capelão Delfino, esse que vos fala, todas as segundas-feiras, às 19h30, uma palavra de Deus para as nossas vidas. Hoje nós temos um convidado especial, como foi anunciado, nosso irmão Clécio Alves, teólogo, estudante de Direito, uma pessoa que sempre está ministrando a palavra do Senhor, tanto na igreja como para os amigos. E o tema nessa noite, na qual eu quero já iniciar assim, compartilhando com vocês, no Café com Deus, nessa noite, como o tema está sendo família, por esses dias que eu pedi a direção do Senhor, e o título que nós vamos conversar nessa noite, nós vamos dialogar um pouco, é sobre sua visão é importante para a sua família. Tem um texto que nós vamos ler aqui no livro de Números, no capítulo 13. Daqui a pouquinho nós vamos ler. Você já prepara aí sua Bíblia. Reserve esse tempinho para que nós possamos estar conversando sobre a palavra de Deus. E vamos fazer uma oração inicial, como sempre nós iniciamos com a oração. Quero desejar a vocês que estão se conectando agora, sejam bem-vindos ao nosso Café com Deus. E se prepare para que nós possamos estar aqui conversando com você a respeito da palavra do Senhor. Eu já vou aceitar aqui o nosso convidado, já está chegando. Já posso acompanhar já no momento de oração, para que Deus continue falando aos nossos corações e que Deus tome a direção dessa nossa mensagem nessa noite. A paz do Senhor, nosso irmão Clécio, seja bem-vindo ao nosso Café com Deus. Nós já vamos iniciar com uma oração, mas eu quero que você deixe a sua saudação inicial antes de fazer essa oração. Amém, meu irmão Delfino. Tá legal o som aí, meu irmão? Sim, glória a Deus. Está ouvindo alto e claro. Ah, legal. Eu quero, de antemão, cumprimentar a todos que estão conosco nessa live, dizer que, para mim, é mais do que uma honra poder participar desse projeto seu, Del. Eu lhe chamo de Del porque você sabe que a nossa amizade ela foi construída nos bancos acadêmicos. Glória a Deus. E você é uma pessoa que eu nutro amizade muito legal. Então, saudações a todos e estamos aqui para contribuir com o que for necessário. Eu queria, Clécio, já como você é convidado e amigo nosso, eu queria que você fizesse essa oração para que Deus conduza esse nosso bate-papo, esse nosso diálogo através da palavra do Senhor, por gentileza. Amém. Meu Deus e meu Pai, queremos pedir, Senhor, a tua direção para esse trabalho. Todos aqueles, meu Senhor, que estão ao alcance desse meio de comunicação, que tua bênção, que tua mão, que teu Espírito Santo possa estar esclarecendo melhor o assunto que será aqui decorrido na vida de cada um. Meu Deus, é isso que nós te pedimos, toma a direção, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Eu costumo, assim, Clécio, conversar um pouco, mesmo quando eu estou sozinho na live, sozinho entre aspas, né? Porque o Espírito Santo é quem está conosco. Nós temos nossos familiares em Goiás, nós temos familiares lá no estado de Minas Gerais, ali na região de Belo Horizonte, Ubá, Tocantins, tem muitos primos nossos. Legal. O Brasil todo, né? É verdade. E eu costumo, Clécio, nas lives dizer que todos nós temos um local para nos congregar. Nós, como cristãos, declarados evangélicos, respeitando as demais religiões, nós temos a nossa congregação na qual nós congregamos. Nós temos nossos pastores. Mas o que nós ministramos aqui é a palavra do Senhor Jesus Cristo. É o evangelismo puro, claro e direto, como a Bíblia ela é. Ela é pura, ela é simples, ela é direta. Para corrigir aqueles que precisam correção e para fortalecer aqueles que estão trilhando. Então, assim, eu não costumo dizer a placa da igreja, eu não costumo dizer que a religião é mais importante do que isso, do que aquilo. Não. Nós pregamos Jesus Cristo, que é o Senhor das nossas vidas, que é o Salvador que nos mantém vivos, com fôlego de vida, enquanto nós estivermos de passagem aqui nessa terra. Então, nesse tema, que é família, que eu pedi a direção de Deus, nesse período vou estar ministrando sobre família,
E dentro desse tema de família, eu coloquei um título aqui que fala a sua visão é importante para a sua família. Então, eu vou fazer a leitura aqui de um texto no livro de Números, no capítulo 13, do versículo 1 ao 3, depois do versículo 23 ao 33, para contextualizar algo que nós vamos decorrer, vamos conversar, né? Nós vamos falar aqui acerca de família. Então, eu quero ter esse texto como base no livro de Números, no capítulo 13, do versículo 1 ao 3, ele diz assim, primeiramente: E o Senhor disse a Moisés: envie alguns homens em missão de reconhecimento à terra de Canaã, terra que dou aos israelitas. Envie um líder de cada tribo dos seus antepassados. Assim, Moisés os enviou do deserto de Parã, conforme a ordem do Senhor. Todos eles eram chefes dos israelitas. Aí vamos lá para o versículo 23 ao 33. Ele complementa, já porque eu não quero ler o texto, o capítulo completo, eu fiz um resumo para que a gente possa focar justamente nessa visão aqui de Josué e de Caleb. Então, a partir do versículo 23, ele diz assim: quando chegaram ao vale de Escol, cortaram um ramo no qual pendia um único cacho de uvas. 2 deles carregaram o cacho, pendurado numa vara. Colheram também romãs e figos. Aquele lugar foi chamado Vale de Escol, por causa do cacho de uvas que os israelitas cortaram ali. Ao fim de 40 dias, eles voltaram da missão de reconhecimento daquela terra. Eles então retornaram a Moisés e Arão e a toda a comunidade de Israel, em Cádiz, ao deserto de Parã, onde prestaram relatório a ele e toda a comunidade de Israel, e lhes mostraram os frutos da terra, e deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra, a qual você nos enviou, onde há leite e mel, com fartura. Aqui estão alguns frutos dela, mas o povo que vive lá é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Enaque. Os amalequitas vivem no Neguebe. Os hititas, os jebuseus e os amorreus vivem na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do mar, junto ao Jordão. Verso 30. Então Caleb, preste atenção nesse verso, verso 30. Então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomemos posse da terra. É certo que venceremos. Mas os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo. É mais forte do que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vivem são grandes, de grande estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem pareciam gafanhotos, e nós a eles. Glória a Deus pela leitura dessa palavra. Quando Amém. nós fazemos essa leitura, para dar assim uma direção, meu amado irmão Clécio, para que a gente possa conversar um pouco da visão para a família, trazendo para o dia de hoje, a gente vê aqui que foram escolhidos, através de Moisés, um homem de Deus, as tribos, das 12 tribos, somente 2 tribos se destacaram, que foi a tribo de Judá e a tribo de Efraim, de onde saiu Caleb e Oséias, que até então o nome dele era Oséias, depois Moisés colocou o nome dele Josué. Então, 2 homens foram escolhidos. Aí eu trago já, trazendo para os nossos dias de hoje, para as nossas famílias. Nós somos escolhidos, nós somos separados como cabeça, falando como homem, né? Mas ele direciona para a família. Então, do jeito que foram dado uma missão para esses homens, foram nos dado também uma missão aqui nessa terra, para que nós casássemos, né? Construísse a nossa família, encaminhasse os nossos filhos para que ele também tivesse a família dele.
Então, esses dois homens aqui, eles tiveram uma visão diferenciada, que é justamente o foco que eu quero falar aqui nessa noite. Quando nós olhamos com os olhos carnais, apenas nós olhamos com a nossa vista, né? O olhar que o Senhor nos deu, o natural do homem. Mas quando nós buscamos a Deus, nós procuramos nos aprofundar no estudo da palavra, para criar nossos filhos, para dar um direcionamento para a nossa família, nós então pedimos a direção de Deus, então Deus nos dá uma visão. É essa visão, Clécio, que eu quero deixar aqui uma abertura para você falar sobre ela, essa visão espiritual que Caleb e Josué tiveram, diferenciados daqueles homens que foram com ele, passaram 40 dias visitando ali uma terra, a terra essa que o Senhor já dizia para Moisés e para o seu povo de Israel, que ele ia dar uma terra prometida. Mas muitos duvidaram, muitos tiveram medo. É igual as pessoas estão vivendo no dia de hoje, as pessoas estão com medo dessa pandemia, as pessoas estão com medo de doença, estão com medo de enfermidade, e as pessoas não estão tendo a visão espiritual. Porque nessa terra aqui, nós vamos passar, e tudo vai ficar. Mas a nossa visão celestial é a visão após a morte física. É onde vem a vida espiritual. E muitos nessa terra aqui, Clécio, não estão dando ouvidos, ou então não estão buscando essa visão espiritual nesse sentido. Muitos querem viver o hoje. Não é proibido ter carro, não é proibido você ter sua casa, não é proibido ter um bom emprego, não é proibido nada disso. Mas muitas pessoas estão focando só nisso, no bem material. E estão esquecendo do mais importante, que é o bem espiritual, que é a vida eterna. Aí eu quero um parênteses para você fazer, Clécio, um comentário sobre isso aqui. E, logicamente, dentro do entendimento que Deus dá todos os dias. Eu quero, irmão Delfino, antes de fazer uso da palavra dentro do tema proposto, mandar um beijão digital, né? Para o meu amigo Clailson Variedades, conhecido popularmente como QQ, e meu amiguinho Natiel, que são alguns convidados nossos. Amém. Que estão aí ligadaços, né? E outros irmãos aí que... Não esqueça do nosso irmão Chicão, pelo amor de Deus. Chicão tá aí também, né? Beleza. Olha só, Delfino. Eu acho que... Eu quero te parabenizar pelo o texto que eu acho que, com certeza, Deus te deu para tu tomar como base nesse assunto. E o tema que você também escolheu, sobre a sua visão é importante para a sua família. A gente está vendo um momento, Delfino, um momento único. Eu tento tirar o óculos, fica melhor, mas não consigo, tenho que botar. A gente está vendo um momento, Delfino, de transformação, certo? O momento é de transformação. Nós estamos aí sendo como que obrigados a nos adaptar a um anormal. Nós estamos dentro do normal e agora a gente tem que se adaptar a um anormal. E essas transformações, elas têm alcançado a célula madre da sociedade, que é a família, certo? A gente observa que não é de agora, mas já se fala em modelos e modelos de família. A sociedade, os grupos minoritários, que a gente não tem nada contra, certo? A gente não tem nada contra. Constitucionalmente falando, você, somos obrigados a respeitar a visão de cada um. Tudo bem. Agora, como cristãos inseridos dentro de uma sociedade que carece de conhecer os valores inseridos dentro da palavra de Deus, nós também temos o compromisso de esclarecer teoricamente com nossas palavras e mostrar ao mundo, com a minha família, com a tua família, qual modelo que Deus arquitetou para as gerações e para essa geração de família. Por quê? Quando você observa, hoje, a gente tem analisado e tem me causado uma preocupação muito grande, a palavra de Deus, ela instituiu. Isso não é machismo, isso não é extremismo masculino,
é a palavra de Deus. Ela instituiu, estabeleceu o homem como cabeça da sua família. Certo? Isso é um modelo. Então, em vez em quando a gente vê alguém aí. O que é família tradicional? Qual é o modelo? O modelo é esse, a começar daqui. Então a gente observa que já nos tempos antigos, a gente observa que no capítulo 13, versículo 1, o qual você decorreu, a própria palavra diz que o próprio Deus separou um homem a cada tribo. Ou seja, veja que Deus, ele estabelece as ordens, certo? E ele mesmo respeita essas ordens. Eu não estou aqui, repito a dizer, não é um extremismo, não é um machismo, é a palavra de Deus. Então hoje se levanta movimentos e mais movimentos de empoderamento feminino. Não tenho nada contra. A mulher, ela tem que alcançar os seus espaços, o mercado de trabalho, as camadas da sociedade. Não tenho nada contra. Agora, o modelo, ele não pode ser removido. Então, obedecendo esse modelo, vence aí os meus direitos como chefe de família, mas vem também os meus deveres como chefe de família. E qual é o meu dever? É de alimentar uma visão decente, coerente e ética para a minha família. Por quê? Esse modelo ele não foi criado ontem, ele já é quase que mileniar. Quase não, é mileniar. Então, a família hoje está sendo objeto de ataques da mídia, dos pessoas que não têm compromisso nenhum com os princípios, pessoas que a gente até procura assim uma palavra para falar, para não machucar, sabe? Mas pessoas insensíveis à palavra família tradicional. Então, tem sido objeto de ataque, a ponto deles criarem um novo modelo. Há um novo modelo agora de família, que a sociedade quer inserir. Então, eu como chefe e como cabeça constituído por Deus, eu tenho a obrigação de alimentar a minha família com as palavras que no versículo 30 foi proferida. Palavras animosamente. Palavras de ânimo. Palavras de ordem. Certo? Então, se o mundo ele vem numa mão, nós temos que ir na contramão desse sentido. Certo? Na contramão desse sentido. Por quê? Porque foi imposto a mim responsabilidade de como chefe, de cuidar. Eu particularmente tenho 2 filhos, a minha esposa, e eu costumo dizer o seguinte, irmão Delfino, a família é como que um barquinho, um barco. Tu, eu, somos o que está conduzindo. Para onde a gente conduzir esse barquinho? Oi? O comandante. Para onde a gente... Isso. Para onde a gente conduzir, ele vai. E, infelizmente, nós observamos que hoje a gente vê chefes de família, homens de família, independente da religião, independente da crença, que perderam o sentido, o rumo do barquinho. Certo? E a palavra que eles usam para justificar isso é: tudo é relativo. Tudo é normal. O tempo é outro. Mas aí entra a palavra de Deus, que ela continua atual, ela continua mais atual do que o jornal que vai ser lançado amanhã. Não é verdade? Eu costumo dizer, Clécio, só fazer um parênteses aí do que ele está falando. Eu costumo dizer assim, eu respeito a opção sexual. Eu costumo dizer isso. Eu respeito a opção sexual. Por que eu respeito?
para que ele respeite a minha posição. Porque se eu respeitar a posição dele, ele vai respeitar a minha. Eu não concordo, mas eu respeito, né? Eu não concordo com essa união, vamos dizer assim, de dois homens e união de duas mulheres. Eu não concordo. Para a gente focar aqui no tema, que na verdade o tema, assim, para a gente não fugir um pouco do que a gente está vendo aqui. Não, claro. Né? Então, assim, na live passada, e fiz até a leitura de 3 textos ali na Bíblia, quando Deus fala ali que o homem deixa sua casa, seu pai e sua mãe, vai se unir à sua mulher e vai constituir sua família. Ponto. Aí eu deixo assim um pouco do lado, porque eu não quero me até como você falou aí. Existem movimentos e nosso objetivo é pregar Jesus Cristo. Né? Então, se claro. Cristo, eu não aceito, como que está falando aí, eu não aceito essa forma de união de dois homens e união de duas mulheres. Mas como é opção sexual, então eu fico na minha quieto e vou para a Bíblia. Como você falou aí, sou da família tradicional, do namoro, noivado e casamento, do homem e da mulher. Contra isso... Olha, Del, né? Isso. E vamos focar em Josué e Caleb, que eu quero a visão. Você pegou essa linha aí de visão de Josué e Caleb, eu vou fazer só um comentário aqui, e vou deixar para você também comentar sobre ele. Existe uma passagem na Bíblia, em 1 Samuel, no capítulo 25, você deve conhecer bastante esse texto, que ele fala sobre Abigail e fala sobre Nabal. Você deve muito bem lembrar desse texto aí, que inclusive nós estudamos um pouco dele lá no nosso seminário lá. Então, o que foi que eu extraí desse texto aqui de Abigail e de Nabal? Nabal, um homem do coração duro. Nabal, um homem que foi beneficiado por Davi, e quando Davi pediu retorno, Nabal não concedeu. Aí é onde eu quero entrar com a sabedoria das mulheres. Abigail tomou a frente do chefe de família e foi à frente conversar com Davi, explicar para Davi que o marido dela é um homem do coração duro, que ele não destruísse a sua família, porque ele não estava sabendo o que estava fazendo. Enfim, a visão que essa mulher teve de procurar o homem na qual ia destruir sua família. É a mesma coisa desse foco que nós estamos aqui hoje. Nosso foco é família. Então, o homem, o chefe de família, ele tem que focar em Cristo. Ele tem que focar em Cristo, ensinar os filhos, juntamente com a sua esposa, né? A criação dos filhos. Nós vivemos na sociedade hoje, Clécio, que como você falou aí, muitos deles dizem que nós que estamos na contramão. Nós estamos na mão certa, que é a mão direção a Jesus. E a sociedade... Delfino, eu acho que... Delfino, eu acho que se a gente fosse pontuar esse primeiro ponto dessa fala que você estava falando aí, seria a visão de manutenção da família. Você está entendendo? Eu acho que o chefe de família ele tem essa responsabilidade de estar diariamente fazendo manutenção na sua família. É verdade. Não é isso? Então, você vê que a Abigail, ela identificou a negligência do seu esposo e viu o risco que a sua família estava correndo. E ela imediatamente, ela tomou a frente daquela situação para manter a manutenção da sua família. Certo? Então, o chefe de família, ele tem que estar fazendo essa manutenção diária na sua família. Com certeza. Vendo onde tem as brechas, onde tem as exceções, os buracos, e fazendo essa manutenção para que quando ele menos não espere, ele não seja pego desapercebido. De surpresa. É isso? De surpresa. Entendeu? Eu quero só uma coisa aqui, Clécio, dar uma boa noite para minha irmã, representando a família Delfino lá em Maceió, entrou aqui, que está conosco, nosso professor Sivaldo também está conosco, aí a todos que estão nos acompanhando aqui, eu estou com o nosso convidado, Clécio Alves. Tem muita gente aí, viu, Del? É muita gente, graças a Deus. Então, assim, Clécio Alves é um estudante de Direito, é um teólogo, é um homem estudante da palavra, um homem temente a Deus, um pai de família, que está colaborando aqui conosco. Você que está entrando agora, Clécio está aqui dando a sua participação. Nós estamos aqui falando da visão de família, a importância da visão do homem na família, e na qual nós estamos aqui conversando e dialogando sobre esse assunto que é tão gostoso na sociedade na qual nós vivemos hoje. E dentro desse assunto, Clécio, eu separei 3 itens aqui, que eu vou só comentar ele aqui, para com certeza você fazer.
o seu esclarecimento, que dá tempo tranquilo. Falta 5 para 8 ainda. Você fica, ô Delfino, você fica ligado no horário aí, entendeu? Fica ligado no horário. Eu sei que o Instagram ele deixa 1 hora, né? 1 hora, a live é 1 hora. Mas dá tempo. 7h30, 8h30 também. Então, veja bem, eu fiz 3 pontos aqui, só vou comentar ele aqui, porque eu e você, nós temos uma visão de águia. Eu fui aqui, busquei aqui em Deuteronômio. Gostei do tema aí, visão de águia, viu? Isso. Tamo junto aí. Em Deuteronômio, ele diz assim, ó, Deuteronômio 32, verso 11 e 12, diz assim, ó, como a águia que desperta sua ninhada, paira sobre seus filhotes, e depois estende as asas para apanhá-los, levando sobre elas. O Senhor sozinho o levou, nenhum Deus estrangeiro o ajudou. Então, a águia... Deuteronômio quanto? Deuteronômio quanto? Deuteronômio quanto? Deuteronômio 32. 32? Isso, 32. Versículo 1? Não, verso 11 e 12. Ah, legal, pode continuar. Deuteronômio 32, verso 11 e 12. Então a gente faz a comparação aqui, que a águia, quando ela chega no seu ninho, que os filhotes já estão ali já no ponto de voar, ela pega a sua ninhada e desperta a sua ninhada para que saia do ninho, para que ela vá buscar a sua própria presa, sua própria caça. Isso. E quando eles veem que os seus filhotes não estão em condições de voar, o que ela faz? Ela, com as suas asas, que são enormes, ela ali ampara seus filhotes e leva de volta para o ninho, para que ele tome mais posição para voltar. Então, Deus, embaixo, no versículo 12, ele fala que Deus ali sozinho, não precisou ajuda de ninguém, de nenhum Deus com D minúsculo. Deus sozinho, ele nos guarda, ele nos ampara. Então, essa nossa visão, que nós temos essa visão de águia, de pegar os nossos filhos, de pegar a nossa família, as pessoas que convivem ao nosso meio, e você mostrar a direção da verdade, que não é minha e nem é sua. A verdade é a palavra do Senhor. É a luz na qual ele nos diz e nos direciona para que você possa caminhar. Isso. Então, nesse primeiro ponto aqui, que nós temos essa visão de águia. Não fique com a visão presa em bens materiais, não fique com a visão escassa, achando que a nossa vida é só aqui nessa terra. Aqui é só uma passagem. Nós estamos aqui de passagem, o Senhor Jesus nos convocou para espiar essa terra aqui, viver aqui por ela, se alimentar dela, mas nós vamos para um outro lugar que o Senhor nos prometeu, não é aqui não. Isso. Existe, Delfino, tem uma frase que eu gosto muito, eu não sei quem foi o autor, mas eu tenho ela sempre na mente. Tem uma frase que diz o seguinte, que nenhum sucesso material compensa o fracasso da família. Certo? Nenhum sucesso, seja ele qual for, ele compensa o fracasso da família. Então, você falou num ponto aí muito importante sobre a busca pelo material. É outro perigo que a gente está vendo hoje. Pessoas em busca desse material estão dizimando família. Entendeu? Então, não compensa. Não compensa. Existe uma outra frase que eu também tenho ela na mente, eu vi ela, vi essa frase, eu acho que a semana passada, que diz o seguinte, que o maior fracasso do homem é ter sucesso onde Deus não está. Certo? O maior fracasso do homem é ter sucesso onde Deus não está. Aí alguém fala, mas como se tem sucesso onde Deus não está? Tem um monte de gente aí tendo sucesso, entendeu? Na vida material, na vida empresarial, na vida pessoal, uma série de coisas. Mas quando você vai para os bastidores, a família está destruída, a família está dizimada, os filhos não têm uma identidade paterna dentro de casa. Eu conheço um monte. A gente não vai falar aqui por questão de ética, mas aqui na nossa cidade, aqui em Petrolina, eu conheço, porque transito no meio, empresários, homens que quem não conhece acha que vivem a melhor vida do mundo, mas na verdade suas famílias estão dizimadas por causa de um objetivo que ele traçou, pela busca pelo material e abandonou a manutenção da família. Então não compensa.
não compensa. Então a gente até aproveita, Del, a oportunidade para falar para alguém que está nos ouvindo, que coloca a cabecinha no lugar, vê como é que a família está, vê como é que os filhos estão. Esse momento de pandemia, nós estamos muito em casa. O pessoal bota até algumas coisas na internet dizendo que o filho se encontrou com o pai se encontrou com o filho dentro de casa, porque ninguém se encontrava com ninguém. Então, já que esse momento está de parar, ver como está a filha, ver como está o filho, ver como está a amizade, isso, Del, faz parte da visão, certo? Da manutenção do chefe de família, certo? Porque enquanto muita gente está brincando de ser chefe de família, brincando de ser sacerdote de família, o inimigo que quer destruir a família, ele não brinca um minuto, certo? Ele não brinca um minuto. Ainda, Del, eu acho que o momento é propício. Ainda o ano passado, um amigo nosso, não aqui de Petrolina, de outra cidade, teve um surto psicótico tremendo, porque os filhos estavam estudando fora do país e ele, com aquela maior dificuldade, mantendo, e quando ele menos esperou, os filhos estavam tendo opções sexuais que ele nunca imaginaria ter dentro da família dele. E detalhe, a família cristã crente, certo? Então, a gente tem que tomar muito cuidado porque a coisa não está fácil. Ou toma realmente a responsabilidade de ser chefe e de estar fazendo essa manutenção dessa visão da família diária, ou perde toda a manada. Clécio, dentro desse assunto ainda aqui, o segundo ponto que eu quero colocar aqui, para que nós tenhamos tudo dentro do assunto que você está falando aí, ó, para que nós tenhamos uma visão espiritual e não carnal. Em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, diz assim, ó, o Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, muitas vezes a gente vai conversar com algumas pessoas, no meio que a gente vive hoje na sociedade. Você vai na padaria, você vai no supermercado, no meio que a gente convive hoje de trabalho e tudo, a gente conversa com as pessoas e as pessoas estão com a mente, com a visão fechada, querendo dizer que o que está sendo feito hoje, que vai ficar aqui nesta terra, que ninguém liga para nada, que morreu, acabou tudo. Não. Diz aqui, ó, o Deus dessa terra cegou o entendimento das pessoas. Então, para que... E esse Deus aí, Del, é Deus com D minúsculo. É o Deus desse século, né? Isso, é o Deus desse século. Vale a pena lembrar que isso aí não é o Deus criador dos céus e da terra, é o Deus desse século. É verdade, D minúsculo. Né? Isso, eu quero dar um beijo à nossa prima, Elisângela, que está lá no Rio de Janeiro, está conosco aqui, prestigiando a nossa live. Carioca! Serva de Deus também está nos ouvindo aí, e os demais primos também, porque são muitos. Eu vou falar o nome não, porque são muitos. A família é grande. É grande. Então, nos assistindo aí, nos ouvindo. Então, Clécio, dentro desse contexto aqui, que o Deus desta era cegou o entendimento de muitas pessoas, a gente costuma ministrar nas praças, nos hospitais, nos presídios, levando a luz da verdade, levando a luz da palavra para que aonde o Deus dessa era cegou o entendimento de muitas pessoas, que a palavra do Senhor Jesus Cristo ela possa abrir os olhos como abriu os meus, Clécio. Eu costumo falar sempre, há 15 anos, o Senhor tirou a minha cegueira espiritual. Há 15 anos atrás, Deus me deu uma visão de família, de chefe de família, de cabeça da minha família. Então, essa visão, eu gosto de passar para os meus colegas vigilantes, gosto de passar para os meus colegas de trabalho, de estudo, e eu digo para eles, ó, eu vivia num mundo errado, eu vivia cego, eu vivia sem uma visão de temência a Deus, eu não tinha essa visão que eu tenho hoje. Aí eu passo para algumas pessoas, aquela coisa, Clécio, que a gente vê justamente na infância, na adolescência, e de dizer que o homem, para ser macho, ele tem que ter 2 namoradas, ele tem que ter 2 famílias, ele, sabe, essas coisas que tinha lá atrás, eu tinha isso quando criança, não ensinado pelos meus pais, mas pelo andar que eu tive. Agora, isso faz parte de uma cultura, né, Del?
Isso. Faz parte de uma cultura machista, egoísta, preconceituosa e até mesmo colonial. Certo? Você vê que hoje, se uma mulher tiver alguns namorados, ela é quase que apedrejada, né? Assim, verbalmente. Mas um homem, ele é o cara, né? Então, naquela época já era ensinado dessa forma, né? Que a mulher ia ser dona de casa, ia cozinhar, ia cuidar da casa, e o homem poderia debandar-se, o homem poderia ter 2, 3 famílias e tudo mais. Mas, na verdade, Clécio, essa herança ela é de muitos anos, né? As culturas de outros países, ela chegou também no nosso Brasil, e algumas pessoas queriam, e até hoje, né? Ainda querem implantar isso. Essa semana, agora está com uns 8 dias, eu estava lendo aí uma matéria, um cidadão aqui do Brasil, eu não lembro bem se era Rio ou se era São Paulo, era uma cidade aqui do Brasil, onde ele achou pouco ter 2, passou a viver com 3 mulheres. Então, na sociedade, mais triste será o fim dessas pessoas que estão com essa visão ainda carnal, né? Mas a nossa missão é levar Cristo, é falar da importância da visão para a família, e o objetivo nosso é esse, de pregar o Evangelho de Cristo, para que eu ensine meus filhos, para que no meio da sociedade onde eu viva, eu possa falar do amor de Cristo, eu possa falar que Cristo cura, que Cristo salva e Cristo liberta, mas mesmo assim, nós, na sociedade, ainda somos vistos como pessoas, vamos dizer assim, pessoas que vivem no atraso, pessoas que vivem presas. Acha que o crente, acha que o servo de Deus não vive bem com a família, não tem alegria, não passeia, não viaja, não tem aquela condição de família. Clécio, eu costumo dizer, para que eu tivesse alegria, eu tinha que beber. Eu tinha que encher a cara para mostrar que eu estava alegre. E outras coisas que eu não cheguei a usar, que Deus não permitiu, que é a droga. Então, outras pessoas estão se drogando para mostrar que é feliz. Então, eu falo para essas mesmas pessoas que eu convivia no passado. Hoje eu sou feliz. Não preciso encher a cara, não preciso me embriagar. Eu me embriago sim, eu me embriago com a palavra de Deus. Eu vou buscar a palavra de Deus. E eu fico satisfeito com a palavra de Deus, e isso me traz o consolo, me traz o conforto de tudo, da alegria dentro do meu lar, não de tristeza, né? Del, quando eu vejo esse comportamento antibíblico em alguns pessoas da sociedade, quase a maioria, eu fico pensando assim, é a única coisa que me consola. Jesus, uma certa feita, ele falou para os seus discípulos que era necessário ele morrer, era necessário ele ir, para que ele enviasse um outro consolador. Aí ele aproveitou a oportunidade e disse o seguinte: esse consolador que eu vou enviar, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Certo? Então, somente o Espírito Santo de Deus, introduzido na mente do homem e no coração, pode convencer o homem de que ele está errado de um caminho ou de vários caminhos. Certo? Então, aí entra a missão da igreja como modelo, como missionária, como pregadora, nas praças, nas ruas, enfim, como você falou, de trazer essa palavra, certo? Essa palavra que confronta, essa palavra que às vezes até machuca alguns, mas essa palavra que, no capítulo 8, versículo 32 do Evangelho segundo escreveu São João, ela é a verdade que liberta. Certo? E no versículo 36 ele diz: e depois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, o homem, ele só tem capacidade de implantar, de estar dando uma manutenção à sua família, dentro dessa visão, se primeiro ele passar por esse processo de libertação em Cristo. Verdade. Certo? Porque a partir do momento que ele passa por esse processo,
as escamas dos olhos dele, como você leu aí, que há um indivíduo que é responsável pela cegueira do homem, que o Paulo chega a deixar bem claro que ele é um Deus, mas um Deus com D minúsculo, o Deus desse século. Ele cegou o entendimento das pessoas, para que tudo seja normal, para que tudo seja relativo, para que tudo seja aceitável, associável, e nada seja errado. Não existe errado e certo. Tudo é relativo. Mas a gente sabe que a palavra de Deus, ela estabelece os limites. Olha, você só pode ir até aqui. E você falou um negócio, você falou você falou algo importante, e alguém tem uma ideia distorcida que uma família que vive dentro dos padrões estabelecidos é uma família triste, é uma família cabisbaixo, é uma família desmotivada. Não tem nada a ver, certo? Não tem nada a ver. Uma família que vive os padrões de Deus é uma família animada, uma família contente, uma família que existe verdadeiramente um lar. Existe verdadeiramente um lar. Porque ter uma casa é uma coisa, uma bela casa, uma mansão é uma coisa. E ter um lar é outra coisa. Verdade. Certo? Ter uma bela cama para dormir é uma coisa, e ter uma boa noite de sono é outra. É muito verdade. Certo? Então, esses valores aí, somente Deus pode trazer ao entendimento do homem o seu sentido. Os amigos mais próximos gostam muito de brincar comigo, porque alguém chega para mim e diz, Clécio, aí? Não, eu costumo dizer, rapaz, eu sou rico, eu não busco riqueza porque eu sou rico, eu sou milionário. Mas como você não? Eu sou milionário porque eu tenho valores que o dinheiro não compra, cara. Certo? Eu tenho valores que o dinheiro não compra. Certo? Então, dinheiro, bens materiais, são apenas objetos acumulantes. Valores éticos, morais e familiar é outra coisa. Eles não se vendem, eles não se negociam. Certo? Então, a gente precisa entender isso. Está entendendo, Delfino? A gente precisa entender isso. Então, essa live, ela é muito importante. Oxalá que toda Petrolina estivesse ouvindo e outras pessoas mais entendidas do que eu, do que você, estivessem também compartilhando. Porque o momento agora é família. Nunca houve, Delfino, na história, um momento tão importante para se agregar, para conversar, para restabelecer a comunhão da família como esse. Porque esse momento pandêmico que a gente está vivendo, só vai vencer quem estiver assim com a família. Assim, ó. Assim. Quem estiver assim. Eu estava vendo uma reportagem esses dias agora, vou passar para mais um ponto aqui, que já são 8h15, 8h30, certamente encerra. É um ponto aqui para a gente discutir aqui. Eu estava vendo a pesquisa, o índice de separação nesses 3 meses, acho que é mais ou menos 3 meses, né? 3 meses e pouquinho. Quase 4. Separação que deu dentro dos lares. Por quê? Porque quando você passa mais a viver dentro do seu lar, você passa realmente a fazer o papel do pai de família, do homem da casa. E conhecer também, né? Então, quando não estava nessa pandemia, qualquer escape era eu vou ali na padaria, eu vou na casa de um amigo, eu vou no futebol, eu vou num canto, eu vou em outro, e dali fazia os seus escapes de qualquer maneira. Não estou aqui julgando ninguém, nós não estamos aqui para julgar. Estou comentando o índice de separação que se deu de homens e mulheres que não aguentou estar ao lado da esposa, ao lado do esposo, 24 horas. Brincadeira, cara. Onde é que fica o bem tão precioso que Deus se constituiu? Eu amo estar com a minha família. Quando eu não estou nesse trabalho, nesse período agora, eu estou dentro da minha casa.
ajudando no afazeres doméstico e fazendo o meu papel de pai, de marido, de dono de casa. Eu amo estar no meu cantinho, fazendo a minha leitura, fazendo meus estudos. Eu amo estar dentro da minha casa. Então, assim, como tudo acontece com a permissão de Deus, então, se Deus permitiu essa pandemia que chegasse para essas nações, eu vejo que muitas pessoas também têm o outro lado da pesquisa. Muitas pessoas se achegaram a Deus. Eu vejo nas lives aí de outros amigos, de pastores, de outras igrejas, muitas pessoas acompanhando as lives aí de cantores evangélicos, de cantores gospel, de religiões aí, Clécio. Aqui a gente não está focando a religião. Eu vejo pessoas aí fazendo reuniões de família, ministrando a palavra, e eu vejo muitas pessoas acessando essas lives. Então, muitas pessoas estão se chegando a Deus. Eu peço muito a Deus, como nós temos pedido, para que essas pessoas se acheguem a Deus e fiquem. Não saia depois que passar a pandemia, depois que voltar à normalidade, volte a fazer o que fazia antes. De prostituição, de mentira, de cachaça, sabe? Essas coisas que as pessoas faziam e por algum momento deixaram de fazer para buscar a Deus. Então, a Bíblia nos orienta a buscar a Deus todos os dias, quer seja na bonança ou quer seja na escassez. Então, Clécio, mais um ponto aqui, vou deixar você falar mais um pouquinho já. Para onde e para o que estamos olhando? É uma pergunta. Para onde é que nós estamos olhando? E para o que nós estamos olhando? Aí, em Hebreus, no capítulo 12, em 3 versículos, ele responde. Para onde nós estamos olhando e para o que nós estamos olhando? O que é que ele diz aí, Hebreus 12, do 1 ao 3? Portanto, também, nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. E corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Tendo os olhos fitos, tendo os olhos, a visão, fitos em Cristo Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem, naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que você e eu não se cansem nem se desanimem. Isso é Hebreus 12, do 1 ao 3, que nos mostra qual o caminho que nós devemos seguir. Só existe um caminho, só existe uma verdade. E essa verdade está em Cristo Jesus. E eu digo às pessoas que estão nos assistindo, que estão nos ouvindo, leiam a palavra. Independente do seu segmento religioso, independente da denominação que você está inserido, se você é católico, se você é evangélico, se você é espírita, não importa a sua religião. Pegue a Bíblia e peça a direção do Espírito Santo e vá ler a Bíblia. Que a luz da verdade está na Bíblia. Agora, se você não crê, infelizmente, eu não posso, assim... A única coisa que eu posso fazer por você é orar, para que Deus tire a sua incredulidade. Agora, a Bíblia é para quem crê. Então, se você crê na Bíblia, se você crê em Jesus Cristo, que veio à Terra como homem, nasceu da Virgem Maria, teve o seu ministério aqui na Terra, morreu, ressuscitou ao 3º dia, subiu, está à direita do Pai, intercedendo por nós, e nos deixou o Consolador. Se você crê dessa forma, então continue crendo, para que Deus continue dando discernimento na tua vida, para que você tenha o mesmo objetivo, igual Josué e Caleb. Não desistiu. Foi até a terra prometida, viu que tinha ali gigantes, viu os problemas que tinha, mas ele olhou para o lado espiritual, ele olhou pelos frutos, ele olhou pela terra que emana leite e mel. Então essa nossa passagem aqui vai ser de sofrimento, vai ser de dor, mas nós temos certeza de uma coisa, que o que Deus prometeu não é aqui nesta terra. O que Deus prometeu é nas regiões celestiais. Amém. Clécio, eu fiz uma separação das características que a nossa visão, que nós devemos ter, uma visão espiritual, ela nos dá uma meta, ela nos dá estratégia, ela nos dá uma visão de longo alcance, ela nos coloca no foco. Isso é uma visão espiritual, né? Que a importância da nossa visão. Nos dá um planejamento, nos dá uma preparação, nos dá uma concentração, nos dá paciência,
nos mostra um senso de oportunidade e um senso de agilidade. É isso que uma visão atual ela nos proporciona, para que você não olhe para o problema, que do momento que nós estamos passando essa pandemia, que você possa pedir o discernimento a Deus. Eu vou citar aqui, nosso irmão Clécio já trabalhou em várias frentes, você mesmo vai poder falar disso, vou só citar aqui, para quem está nos ouvindo, assistindo, ele vê isso aí. Eu conheci Clécio, estudando teologia, e Clécio trabalhou em várias frentes. E uma das frentes na qual ele trabalha hoje é como corretor de imóveis. Aí você pode dizer, mas corretor na época dessa ele está maluco? Não está maluco, não. Porque dentro de uma pandemia, dentro de uma escassez em algumas áreas dessa, Deus colocou ele ali, eu tenho certeza disso, Clécio, que não foi simplesmente para vender um lote. Não foi simplesmente para vender um terreno. Mas foi para que o servo de Deus, ele não vai ficar em casa de braço cruzado. Ele vai à frente, ele vai à luta, e com a visão que Deus te deu, eu tenho certeza que nesse local onde você está vendendo esse terreno aí, a visão que Deus te deu é muito mais do que vender um lote, é muito mais do que vender um terreno. É a oportunidade que você está abraçando para superar ou para suprir a necessidade qual ela nos cerca nesse momento. Amém. É verdade? Amém, meu. É isso mesmo. A gente precisa entender a missão, certo? A missão para a qual a gente foi designado por Deus, entendeu? E tem um hino de Armando Filho, eu acho que esse hino ele é mais velho do que eu. Ele diz o seguinte, que ninguém é inútil na casa do Pai. Né? Todos nós temos uma missão. Então, onde a gente está, a gente tem a missão de transformar. Paulo, ele disse uma certa feita, acho que Romanos capítulo 12, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Certo? Então, o que acontece? Esse entendimento que nós temos, que não foi adquirido em um período acadêmico, tudo bem que é louvável, mas foi um entendimento que foi consequência da revelação da palavra de Deus na nossa mente, sobre família, sobre sociedade, sobre o que fazer e sobre qual o caminho a gente deve seguir. Você falou de um tema aí, desse ponto, para onde nós estamos indo? Para onde eu estou conduzindo minha família? Qual vai ser o destino final? O que é que vai acontecer amanhã? O que é que vai... Então, é lógico que o futuro a Deus pertence, mas o planejar ao homem pertence. Certo? Acho que Provérbios capítulo 16, a Bíblia diz que dos homens são as preparações, mas da boca do Senhor vem a resposta. Então a gente precisa ter essa responsabilidade, porque, Del, hoje ter família é um desafio, certo? É um desafio. Então, eu costumo dizer que frouxo, cabra mole, não invente de ter família, não invente de constituir família, não. Porque é um desafio. É você olhar como aqueles homens olharam e você tem que escolher. Ou você conta só pontos negativos, vê só o ponto negativo, ou você procura os pontos positivos. Certo? Olha, aqui tem problemas, aqui tem gigantes, aqui tem pessoas mais competentes, aqui tem pessoas mais preparadas, mas nós vamos encontrar o nosso espaço. Verdade. Certo? Nós vamos encontrar o nosso espaço. Porque, Delfino, olha, veja só, tem uma palavra que tem que estar hoje mais forte do que nunca dentro da gente, se chama otimismo. Otimismo, a gente tem que estar otimista. E eu não sei se você sabe, mas eu descobri que a palavra otimismo significa Deus dentro de si. Olha que coisa. A palavra, o sentido etimológico da palavra otimismo
significa Deus dentro de si. Então, quando você encontra a pessoa desmotivada, pessimista, não vai dar certo, minha família está acabada, minha família está destruída, eu não tenho mais como resolver. Infelizmente, está faltando Deus dentro dessa pessoa. Certo? Deus dentro dessa pessoa. Por que, Del? Porque, Del, assim como eu tenho uma responsabilidade como chefe de família, eu também tenho uma consciência que sozinho eu não faço nada. Com certeza. Certo? Jesus mesmo disse o quê? Jesus disse, sem mim, nada podeis fazer. Então, nós precisamos, independente da religião, independente da crença, independente do credo, estarmos pedindo a Deus a direção. A direção. Clécio, da direção. Falta 5 minutinhos para terminar. Eu quero fazer uma leitura aqui do versículo. Certo, fica à vontade, fica à vontade. Eu quero, logicamente, levantar um pouquinho da moral das mulheres, né? Porque senão vão ficar com raiva da Rapaz, gente. eu tô vendo isso. Eu tô vendo aí também, Delfino, que a gente tem muita mulher aí, viu? Muitas mulheres aí. Aí, veja Aí, bem. minha amiga Patrícia Fernandes está aí. Sim. Deus abençoe. As convidadas. Viu, Clécio? Quando Deus fez o homem, ele diz assim, para que o homem não viva só, far-lhe-ei uma ajudadora. Né? Então, o homem, o responsável, o cabeça da família, como você falou aí, sozinho, ele não resolve nada, não. Graças a Deus, Deus colocou ao nosso lado a mulher para nos ajudar. Então, o homem, ele sozinho, ele não faz nada mesmo, não. Logicamente, primeiramente Deus. Mas, graças a Deus, nós temos mulheres sábias, mulheres tementes a Deus, mulheres que a mulher sábia edifica a sua casa. Então, muitas mulheres aí têm ajudado os seus companheiros, têm ajudado os seus esposos, às vezes não seguindo no ministério, às vezes não seguindo na rua, mas em oração em casa, com sabedoria, colocando a sua posição de mulher como ajudadora em tudo na qual o homem precisa. Então, essa mulher assim, de ser auxiliadora. É uma verdadeira auxiliadora, né? Justamente. Então, a mão da mulher foi necessário, por isso que Deus constituiu o homem e a mulher. Porque o homem sozinho não iria conseguir fazer o que a mulher faz. Então, eu quero deixar esse anúncio aí, porque senão daqui a pouco as mulheres vão ficar com raiva, estão fazendo carinho com a família, mas nós temos que vai achar que fazer luz, a dor aí, fazer valer a vez da mulher nessa nossa live aí, para poder ela ter a certeza do que é a missão dela. Aí, ó. Submissa não significa ser humilhada, e sim estar ao lado. Muito bem. Está ao lado, isso. Dá junto, né? A colocação dela dá aí. Junto, né? Então, graças dá a junto, Deus, né? ao nosso lado, a mulher para nos ajudar. Então, Clécio, para concluir já, eu leio aqui, quando Caleb e Josué, depois de ter ouvido tudo isso, aí foi que Deus falou com ele no capítulo 14, no versículo 24. Mas como meu servo Caleb tem outro espírito e me segue com integridade, eu o farei entrar na terra que foi observar, e seus descendentes a herdarão. Então, no capítulo 14, Deus reconhece aquela visão que Caleb teve ao retornar, mesmo sendo contraposto ali junto à comunidade de Israel, mas Caleb teve a posição dele e Deus reconheceu. Então, já vai finalizar, eu não posso finalizar sem antes fazer o convite. A vocês que nos assistem, você que quer seguir a Jesus Cristo, você que quer entregar sua vida para Jesus, faça aonde você estiver. Se quiser nos procurar, nos procure. Procure a igreja mais perto da sua casa, para que Deus possa conduzir a sua vida. Você que porventura estava servindo ao Senhor e por algum motivo se afastou do caminho do Senhor, volte para Jesus, deixe Jesus continuar conduzindo a tua vida, se arrependa do erro e do pecado, peça perdão a Deus, que Deus possa lhe perdoar, para que Deus coloque você na posição onde você estava, para que você volte a ser o cabeça da família e que você tenha o mesmo propósito que Deus fez na tua vida. É assim, meu Pai, que eu oro e peço e agradeço a Deus por todos aqueles que nos assistiram, aqueles que nos ouviram nessa noite. Mais uma vez, finalizo aqui com Deus, todas as segunda-feiras, 9h30, para que nós possamos estar falando aqui da palavra de Deus, uma palavra de bênção para a nossa vida. Clécio, faça suas colocações, falta 20 segundos para encerrar. Faça suas colocações. Eu quero só agradecer a você, primeiramente, a Deus digo,
e a você por essa oportunidade que Deus nos deu. Eu mais recebi do que dei. Amém. Hoje aqui, viu? Então, um abração, um Amém. beijo